Turma, vamos continuar nossas resoluções agora com a questão 2, que diz assim: o alumínio reage com o oxigênio para dar o óxido de alumínio. Essa reação ela está descrita nesta equação aqui, ó, que eu tenho 4 mols de alumínio reagindo com 3 mols de oxigênio e formando 2 mols de óxido de alumínio, ok? Então, ele pergunta aqui: que quantia de oxigênio em mols é necessária para a reação completa de 6 mols de alumínio? Então, se trata de um cálculo estequiométrico. Lembrando que para mim realizar um cálculo estequiométrico, é importante eu lembrar de 3 passos. O primeiro passo é que eu devo ter a equação escrita, no caso nós já temos aqui. O segundo passo é eu observar se a reação está balanceada. Se não estiver, eu tenho que balancear. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos 4 alumínios do lado dos reagentes. E aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, que é 4 alumínios. Então, tá a mesma quantidade. Oxigênio, 3 vezes 2, 6. E do outro lado, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho a mesma quantidade de elementos químicos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Isso me diz que a reação está balanceada. Então, o terceiro passo, para mim realizar uma questão de cálculo estequiométrico, só relembrando, certo? Primeiro, é eu ter a equação escrita. Segundo, ter a equação balanceada. E o terceiro passo é estabelecer uma regra de 3, que eu faço isso lendo a questão e interpretando, né, o que a questão está pedindo. Então, foco aqui na pergunta e foco nas substâncias que ele menciona. Ó. Ele diz assim, ó, que quantia de oxigênio, veja que ele perguntou qual a quantia de oxigênio em mols é necessário para a reação completa do alumínio. Então, ele falou no oxigênio e no alumínio. Ele quer saber quanto de oxigênio vai ser necessário para reagir com 6 mols de alumínio. A gente anotando essas informações, sabendo quem é que ele pede e quem é a informação que ele nos dá, nós vamos olhar agora para a reação química e vamos fazer uma comparação com essas duas substâncias, ó. Nós temos aqui o alumínio e nós temos o oxigênio. Quantos mols de alumínio nós temos na equação? Temos 4 mols de alumínio. Nesse caso, gente, quando falar em mol, só o que interessa é esse primeiro número, tá bem? E aqui, 4 mols está reagindo com quantos mols de oxigênio? Com 3 mols de oxigênio. Isso está na reação. Agora, se eu for utilizar 6 mols de alumínio, eu vou precisar quantos de oxigênio? Isso aqui está onde? Está exatamente na questão onde nós lemos e interpretamos, né? Pegamos essas informações. Então, a primeira linha da reação, da regra de 3, vocês sempre vão pegar a informação lá da reação química. E a segunda linha, vocês sempre vão pegar as informações da questão, ok? Formamos a nossa regra de 3 e agora é só efetuar. 4 vezes x, 4x, igual 6 vezes 3, eu tenho aqui 18. Já vou multiplicar direto. Então, x será igual a 18 dividido por 4, ok? Então, x é exatamente, se você for dividir aí, você vai ter x igual a 4,5. 4,5 o quê? Mol de oxigênio, ok? Então, ele perguntou que quantia em mols de oxigênio é necessário para a reação completa de 6 mols de alumínio? Exatamente 4 mols e meio de oxigênio, ok? Então, aqui, quando for falar de mol, a gente só precisa utilizar o número que está à frente da reação. Agora, nós vamos para o item B, que pergunta assim:
Qual a massa de óxido de alumínio, Al2O3, em gramas pode ser produzida? Então, perceba que agora eu descobri que nós vamos utilizar 4 mols e meio de oxigênio. Então, para você descobrir qual a massa de óxido de alumínio que vai ser produzida, então é só nós relacionarmos. Você tanto pode pegar os 4 mols e meio de oxigênio que a gente descobriu agora, como você também pode pegar 6 mols de alumínio, que é o que a questão está nos informando, tá certo? Mas como nós descobrimos na primeira, né? Primeiro item aqui, na primeira pergunta, que nós vamos utilizar 4 mols e meio de oxigênio, então nós vamos saber, no caso, qual vai ser a massa de óxido de alumínio que nós vamos utilizar, tá bem? Então, vamos lá, gente. Como é que eu faço isso, professora? Primeiro, vai olhar para a reação. O que é que você tem? Ó? Nós vamos pegar o oxigênio e relacionar com o produto que ele está pedindo aqui, que é o Al2O3. Se você quisesse pegar o alumínio para colocar aqui na frente, estava super tranquilo. Você também ia conseguir fazer essa relação, tá certo? Ó, então, perceba, ó, 3 mols de oxigênio produz 2 mols de óxido de alumínio. Então, 4 mol e meio de oxigênio iria produzir quanto de óxido de alumínio, certo? Então, ó, primeiro eu vou precisar descobrir quanto de óxido de alumínio vai ser produzido, para depois eu transformar mol em massa molar, tá certo? Então, primeiro, estou trabalhando aqui com mol. Sempre o nosso primeiro passo é trabalhar com mol, ok? Então, nesse caso, gente, nós vamos ter X, ó, vou ter 3x igual, quanto é 4,5 vezes 2? É exatamente 9, né? 4,5 mais 4,5, vou ter 9. Então, x será igual a 9 dividido por 3, certo? Então, x vai ser igual a 3 mol. 3 mol de quê? 3 mols de Al2O3. Veja o que a pergunta fez, né? Ele pergunta assim, qual a massa de óxido de alumínio vai ser produzida? Então, eu descobri aqui que vai ser produzida agora não mais só 2 mols de óxido de alumínio, mas sim 3 mols de óxido de alumínio. O que é que nós vamos fazer? Vamos apenas transformar 3 mols de óxido de alumínio em massa molar. Aí aqui, gente, vem o nosso foco, tá certo? Então, ó, como calcular essa massa molar? Veja que aqui do lado, ó, tem uma informação, diz que a massa do alumínio é 27. Então, aqui é simples de vocês fazerem, ó. Eu vou só substituir o 27, o alumínio pelo 27, que é a massa dele, a massa atômica. 27, aqui eu tenho 2 alumínios, então multiplico por 2, 27 vezes 2. Mas, olha o oxigênio aqui, qual a massa do oxigênio? Está ali do outro lado, é só vocês visualizarem, ó. É 16. Mas aqui eu tenho quantos oxigênios? 3. Então, ó, aqui eu calculo a massa molar dessa forma. Eu estou olhando só para a substância. 27 vezes 2 vai ser 54, mais 16 vezes 3, 48. Eu vou ter aqui 54 mais 48, uma massa molar igual a 102. Perceba que eu calculei só essa substância, mas eu tenho quantos mols aqui na frente? Eu tenho 3. Então, quando eu calculei essa massa aqui, é como se eu estivesse calculando a massa de 1 mol do Al2O3.
ok? Então, só que aqui, ó, é como se eu tivesse 1 mol de Al2O3, porque eu não olhei para esse 3 aqui, eu só olhei para a substância. Então, se der um valor de 102, né? E se eu tenho aqui 3 mols, então o que é que eu posso fazer? Eu simplesmente vou multiplicar 3 mols por 102. Por quê? Porque 1 mol de Al2O3 é 102 gramas. Então, 3 mols, que é o que tem ali, vai ser exatamente quantos gramas? Qual vai ser a massa molar? Nesse caso, a gente só vai multiplicar 3, tá aqui, ó, que é exatamente o que tem aqui, ó, 3 vezes a massa dessa substância. Qual a massa da substância que nós descobrimos? 102. Então, 3 vezes 102 vai ser igual a 306 gramas. Então, perceba que lá no início a gente fez uma regrinha de 3 para descobrir quantos mols de óxido de alumínio ia ser produzido. E depois a gente só calculou a massa molar. Então, foco nessa massa molar que vai ser o nosso pré-requisito e vai ser, de certa forma, o que nós vamos mais abordar, tá certo? Nessa global.